Estão vendo direitinho? Sim, perfeito. Certo. Vou começar daqui da 11, que foi de onde ele parou com vocês. É, eu acho que eu vou fazer uma dinâmica assim, a gente lê a questão junto e aí eu deixo alguns segundos, uns 30 segundinhos ou mais, dependendo da questão, para vocês responderem, e aí a gente passa para a resposta, explicando por que que é a alternativa certa e por que que as outras estão erradas. E aí vocês tiram Ok, suas dúvidas também. tá ótimo. Sobre a holding familiar, considere o item 1. Para imóveis de aluguel, do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso mantê-los na holding do que na pessoa física. Item 2. Na sucessão, indiferente dos bens estarem na pessoa física ou na holding, toda tributação se dá a valor de mercado dos bens e com detalhamento individualizado de cada bem. Item 3. No âmbito fiscal, é mais vantajoso ter ativos financeiros na holding do que na pessoa física. Vamos ver se alguém já. Eu vou deixar alguns segundinhos agora para vocês lerem com calma e pensarem um pouquinho e a gente passa para a resposta já. Se quiserem mandar no chat, fiquem super à vontade ou já ir tirando alguma dúvida também. Bom, vou passar já porque acho que essa aqui é mais rapidinha. Então, item 1, para imóveis de aluguel, do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso mantê-los na holding do que na pessoa física. Em regra, essa alternativa está verdadeira. O motivo é justamente porque na holding imobiliária a gente acaba tendo uma eficácia tributária maior do que ter imóveis na pessoa física, né? Porque as receitas de aluguéis auferidas por pessoas físicas são sujeitas ao imposto de renda, a alíquota que varia de 0 a 27,5%. Então, você tem um imóvel e todo mês recebo aluguéis, 27,5% disso eu pago de imposto. E se esses imóveis estiverem debaixo de uma holding imobiliária, esse imposto acaba ficando na média ali de 14,5%. Então, é praticamente metade. Então, o item 1 está correto por conta disso. Item 2, que fala que na sucessão, indiferente dos bens estarem na pessoa física ou na holding, toda tributação se dá a valor de mercado dos bens e com detalhamento individualizado de cada bem. Esse item está errado por conta desse trecho aqui que ele fala que toda tributação se dá a valor de mercado, porque isso não é verdade, né? A gente sabe que na transferência de um bem existe a opcionalidade de você fazer essa transferência a valor de custo, ao valor que está lá no seu imposto de renda. Exemplificando, por exemplo, se eu faleci, tem um imóvel que eu paguei, sei lá, R$ 200.000 10 anos atrás. E hoje, depois de 10 anos, esse imóvel se valorizou e está valendo 400 mil. E eu faleço. No momento do meu falecimento, eu tenho a opção de passar esse imóvel para os meus herdeiros a valor de custo, que foi o que eu paguei lá no passado, 200 mil, ou então passar a valor de mercado atualizado. Mas caso eu opte por passar a valor de mercado, eu teria evidentemente um ganho, né? Porque eu paguei 200 mil e hoje estou transferindo ele a 400. Então, sobre essa diferença de 200 para 400, pagaria imposto de renda pelo ganho de capital. E o item 3, no âmbito fiscal, é mais vantajoso ter ativos financeiros na holding do que na pessoa física. Esse item está errado também, porque ativos financeiros, em regra, sempre pensem da seguinte forma: holding é uma estrutura muito eficiente para patrimônio imobilizado, ativos ilíquidos, ou seja, para você deter imóveis, deter participações societárias de empresas operacionais e coisas desse tipo. Para investimentos, ativos financeiros, acaba sendo pior até mesmo do que você simplesmente manter na pessoa física, porque a tributação é mais elevada. Você acaba entrando dentro da tributação de pessoa jurídica, né? Enquanto que na pessoa física você tem alíquotas que chegam até 10%, né? Por exemplo, que na previdência privada, na alíquota regressiva depois de 10 anos, ou para ativos como CDB, por exemplo, depois de 2 anos, alíquota que é de 15%, ou até mesmo ativos isentos, né? CRI, CRA, LCI, LCA. Enfim, e se você bota um desses ativos dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma holding, você perde esses benefícios. Então, a alternativa correta, deixa eu ver se está passando aqui.
Eu não estou conseguindo passar. A alternativa correta é apenas a 1. Se alguém ficar com alguma dúvida, fica super à vontade, tá? A pessoa pode falar ou mandar por escrito no chat, como vocês preferirem. Pedro, Oi, a opção 2, ela está errada porque fala que toda tributação se dá a valor de mercado. No caso, poderia ser valor de mercado ou valor de custo. da época de custo, né? Isso, exatamente. Que é, é o que eu falei, né? Que você, pode ser pelo valor que você comprou e coloca lá na sua declaração de imposto de renda, ou você passar pelo valor atual, né? Valor de mercado. Tá, já. Geralmente, inclusive, o padrão é passar custo, né? Porque você evita o pagamento desse imposto pelo ganho. Você acaba postergando isso. Tá. E aí tem alguns casos que faz sentido passar a valor de mercado quando, por exemplo, é um imóvel super antigo, que aí existem fatores de redução pela antiguidade do imóvel, e aí você acaba tendo alíquotas menores de imposto de renda. E se você decide passar isso a custo, o seu herdeiro ou a pessoa que vai receber esse bem, quando ela for vender futuramente, ela já não vai ter mais esse benefício, porque Entendi. vai ser considerado que o ano de aquisição do imóvel é quando ela recebeu de você, né? Tá, ok. Obrigada. Opa, imagina. Vamos para a próxima, então. O senhor João, viúvo, tem 2 filhos, Pedro e Manuel. Pedro, já falecido, deixou 2 netos para o senhor João. Manuel, que está pensando em renunciar à herança, tem um filho fruto do casamento em comunhão universal de bens com Sandra. Como seria a sucessão caso o senhor João viesse a falecer? Essa aqui acho que vou deixar um pouquinho mais de tempo para vocês pensarem, porque não é uma questão tão objetiva quanto a última. Opa, deixa isso aqui. Se alguém quiser dar um palpite e colocar a resposta que acha certa aí no chat, fiquem à Isso que eu vontade. ia sugerir mesmo, professor. Pessoal, seria interessante se vocês fossem raciocinando, de repente, junto com o professor, né? Vai passando aí por cada uma das alternativas. Aí já é uma maneira também da gente estar estudando, né? Acho que é B. Boa, perfeito. É a B mesmo. Então, vamos lá para a explicação, né? Por que é a B? É a B que diz que, vou tentar passar aqui, 25% para cada um dos filhos de Pedro e 50% para o Manuel. Então, era o senhor João, ele era viúvo, não tinha cônjuge, ele também não tinha ascendentes, ele só tinha 2 filhos. O Manuel, que ainda estava vivo, e portanto foi metade para ele, e o outro que era o Pedro, que já era pré-morto, já havia falecido e tinha deixado 2 filhos. Nesse caso, esses 2 filhos eles herdam por representação. Eles herdam como se eles fossem o próprio Pedro, o próprio pai deles que já faleceu. Então, divide metade para um dos irmãos, para um dos filhos, que era o Manuel, e a outra metade vai para os representantes do filho que já morreu, né, que era o Pedro. Não sei se minha explicação não ficou um pouco confusa, né? Se alguém ficar com alguma dúvida, manda, por favor. Pedro, no caso, se Manuel tivesse feito a renúncia, a linha dele morre como um todo, né? Exato, perfeito. Muito bom. A renúncia se tem 2 irmãos, como é o caso aqui, 2 filhos, né, do senhor João, e um deles renuncia, a renúncia não passa para os herdeiros que essa pessoa que renunciou deixou. Então acabaria ficando 100% para o outro filho do senhor João. Ah, beleza. E aí tem uma exceçãozinha que é meio chata, que é o caso, por exemplo, quando todo mundo da mesma linha renuncia. Então vamos supor que o Pedro e o Manuel estivessem vivos, só que os 2 optaram por renunciar. Aí nesse caso, os herdeiros deles, que seriam os netos do senhor João,
herdariam por cabeça, né? Então, essa exceção é meio chatinha, né? Então, em regra, quando você renuncia à herança, não passa, as pessoas que são seus herdeiros vão ser prejudicadas, não vão receber. Mas se todo mundo da mesma linha ali renuncia, e aí acontece a sucessão normalmente, tá bom? Mas aí esses netos, por exemplo, que no exemplo aqui seriam 3, né? Se os dois tivessem renunciado, ia ficar 1/3 para cada um, ou ia seguir aquela linha de 50% para cada filho? Quem teve um filho só passa os 50 dele, e os outros 2 irmãos ficariam com 25 cada. Boa, aí ficaria 1/3 para cada um mesmo, porque eles acabam herdando beleza. por cabeça. Mas excelente pergunta. Ao invés de ser por representação. Próxima pergunta. Essa também acho que eu nem vou deixar tempo, porque é bem objetiva. Sidney faleceu recentemente vítima de um infarto, deixando esposa e 2 filhos na casa dos 20 anos, ambos solteiros. O patrimônio constituído por ele é estimado em 15 milhões, correspondentes a um apartamento, que é a residência da família, uma casa de campo e uma casa na praia, além de 100 mil em um fundo de investimento. Com base na situação apresentada, além das questões tributárias, que outra necessidade imediata deve ser considerada no processo de planejamento sucessório? Um enunciado bem longo até, né? Nem precisaria ser tão longo. Aqui é importante observar qual que é a natureza dos bens, né? Se é patrimônio imobilizado, se são ativos financeiros, se ele tem liquidez. E aí você chega direto na resposta, né? Alguém quer dar um palpite aí? Liquidez da família, né? Tem que ter liquidez para fazer pagar exatamente. Perfeito. Porque, bom, A não é porque não tem nada a ver, não tem herdeiros incapazes, e B e D, embora sejam questões importantes, não é o que ele está perguntando aqui, né? Não é o problema da questão, que é um patrimônio quase que 100% imobilizado, não é dinheiro. E aí, no momento da sucessão, quando eles forem pagar o ITCMD, eles não vão ter dinheiro para acessar esse patrimônio. Então, seria um caso até de talvez fazer uma previdência privada para os herdeiros, ou até mesmo deixar um seguro de vida, para que no momento do falecimento eles tivessem um evento de liquidez e conseguissem acessar esse patrimônio, né, para pagar os impostos. Então, vocês acertaram muito bem. Necessidade de liquidez. Próxima, a respeito da comunhão universal de bens. É correto afirmar que A. Comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores ao casamento. Até aqui está certo, né? Isso é a comunhão universal de bens. Com exceção daqueles adquiridos por doação, herança ou legado. Essa talvez até poderia deixar um pouquinho de dúvida, o item A gerar uma confusão, mas aí lendo as outras, você percebe qual que é a resposta correta, né? Vamos para B, então. Comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores ao casamento, correto, igual a, inclusive os adquiridos por doação, herança ou legado, excetuando-se apenas aqueles adquiridos com cláusula de incomunicabilidade. Então, realmente essa é a correta, né? Porque na comunhão universal, para um bem não se comunicar, ele não basta, por exemplo, que seja uma doação, herança ou legado. Ele tem que ter uma previsão expressa de que é incomunicável. Tem que ter uma cláusula de incomunicabilidade. Por isso que é B e não A. E a C e a D não são, porque ele fala que só comunicam-se todos os bens adquiridos na constância do casamento, né? Então ele acaba esquecendo dos bens anteriores ao casamento, que é justamente o que é a comunhão universal. Uhum. Comunica tudo, então, né? Exceto essa exceção aqui que foi trazida na B. Se eu estiver passando muito rápido, avisem, tá, pessoal, por favor. Ou muito devagar. Fiquem super à vontade. Próxima. Chega ao seu escritório um cliente que está se divorciando da esposa e deseja lhe contratar para cuidar da divisão dos bens. Ele lhe informa que o casamento havia sido oficializado em regime de comunhão parcial de bens, em regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, um cliente chegou, fala que está casado em regime de comunhão parcial de bens e quer se divorciar da esposa. E aí ele quer tirar as dúvidas com você. O item
a letra A fala que o terreno no litoral que o marido havia adquirido por herança. Na verdade, vou deixar um tempinho para vocês responderem. Desculpa, gente. Aí vocês podem mandar. Aí a gente passa juntos todas as alternativas. Acho que é a letra D. A D, mais alguém? Tem algum palpite? Bom, vamos lá. Letra A. O terreno no litoral que o marido havia adquirido por herança durante o casamento comunica-se com a esposa. Portanto, ela tem direito à meação. Essa alternativa está errada, justamente porque eles eram casados em comunhão parcial de bens e esse bem foi adquirido por herança, né? Então acaba que não entra ali nos bens comuns do casal. Não há uma comunicação. É bom que tem esse item aqui, porque dá para até voltar na questão anterior, que na questão anterior vocês lembram que eu falei que era necessário ter essas cláusulas, né? Que não bastaria, por exemplo, ser simplesmente uma doação ou herança. Isso porque era na comunhão universal. Ou seja, na comunhão universal, se você receber uma doação ou herança, tem que estar expresso ali a cláusula de incomunicabilidade. E aqui na questão que a gente está, era comunhão parcial. Então, ainda que não tenha, né, embora seja colocado na prática, no dia a dia, porque é uma precaução a mais, ainda que não venha isso expresso, não vai se comunicar. Então, passei sem querer. Então, a A está errada por conta disso. A B, o veículo adquirido pelo marido durante o casamento, em função de doação de seu melhor amigo, comunica-se com a esposa. Portanto, ela tem direito à meação. Aqui é praticamente a mesma coisa que a A. Ele recebeu uma doação, isso aí, e aí não se comunica, né? Doação, herança recebida durante o casamento. A C eu vou pular, vamos para a D. O apartamento que o marido havia adquirido por herança durante o casamento foi vendido e os recursos obtidos foram investidos em um fundo multimercado. Esse fundo não se comunica com a esposa e, portanto, ela não tem direito à ameação. Quem falou que essa era a B? Eu posso explicar e entender melhor e tal. Na verdade, a correta aqui é a C. Eu acho que não é uma alternativa tão óbvia. Essa questão talvez faria mais por exclusão mesmo, porque se a pessoa não sabe a letra da lei, acaba talvez não seja tão simples, né? A D ela tá errada pelo seguinte, né? Ele vendeu, o marido havia adquirido, né? Ele vendeu o apartamento que ele tinha recebido por herança. Ou seja, o apartamento acho que está claro para todo mundo que ele recebeu por herança, não se comunicaria. Mas aí ele pegou esse apartamento e vendeu e investiu em fundos multimercados. A partir do momento em que ele pega esse bem recebido por herança, por doação e vende, o que acontece é a subrogação, né? Então ele o bem que ele utilizou para comprar, a origem dele era um bem proveniente de herança ou doação. Então é como se convertesse, né? Antes o que não se comunicava ali era o apartamento que ele tinha, mas ele vendeu isso e recebeu dinheiro. Quando ele recebeu dinheiro, esse dinheiro não se comunica, porque ele foi subrogado em um bem anterior, né? E aí, no final, esse fundo não se comunica com a esposa, correto, e, portanto, ela não tem direito à meação. Aqui, o que talvez gere dúvida é que o que se comunicaria nesse caso seriam os frutos e proventos desse fundo. Então, por exemplo, vender o apartamento. O rendimento, exatamente. Perfeito. Então, vendeu o apartamento por 100 mil, pegou 100 mil, aplicou no fundo multimercado, esses 100 mil não se comunicam. Mas se esse fundo multimercado rendeu 10% no ano, esses 10% são patrimônio comum e se comunicam. Esse é um detalhezinho super, super importante, sempre saber isso. Seria os frutos, no caso, os frutos se comunicariam, mais ou menos, né? Exato, perfeito, é isso aí.
o principal não se comunica, mas o que render desse principal se comunica. Isso vale também para imóveis, né? Se você tem um imóvel que é patrimônio particular, recebi um apartamento de uma doação, não vai se comunicar. Mas se você pegar esse apartamento e alugar ele, colocar para alugar, o que você receber de aluguel vai se comunicar com seu cônjuge. Isso é super, super importante. E a C que é correta, né? Por que ela é correta? É porque vem expresso na lei, eu estou aqui com o Código Civil aberto, que os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge excluem-se da comunhão. Então, pela letra da lei, o salário ele não se comunica, né? Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Próxima questão. É obrigatório o regime da separação total de bens para 1. Nubentes que estejam em desacordo em relação à escolha do regime de bens. 2. Nubente maior de 70 anos. E 3. Nubentes que tenham relação de tutela entre si. Tutor curatelado. Alguém tem algum palpite da alternativa correta? 2 e 3. D. D, 2 e 3. Exato, a 2 e 3. Perfeito. A 1 tá errada porque, enfim, eu acho que ela não. É difícil até explicar, ela não tem muito sentido, né? As pessoas estarem em desacordo, então serem impostas a separação total obrigatória não faz muito sentido. A 2 é porque a lei traz isso, né? Que pessoas acima de 70 anos que forem se casar, obrigatoriamente, mesmo que elas não queiram, serão sujeitas ao regime da separação total obrigatória de bens. E 3 nubentes que tenham relação de tutela entre si, tutor tutelado. Essa aqui talvez seja mais confusa, né? O 2 é bem mais conhecido. O 3 é porque o Código Civil traz, eu vou até abrir o artigo aqui para facilitar, mas ele traz que pessoas que se casarem com causas suspensivas do casamento, elas obrigatoriamente também vão casar no regime da separação total de bens. E aí, para saber o que são as causas suspensivas, tem que meio decoreba ou, ou você acessa assim, o Código Civil, que não vai ser o caso da prova, né? É mais chatinho de saber. Que uma das causas suspensivas que está no artigo 1523 do Código Civil é justamente isso aqui, que nubentes que tenham relação de tutela entre si, que é o tutor e o tutelado, eles têm que se casar na separação total de bens. Passar para a próxima. Essa aqui é boa, bem boa. Essa eu vou deixar um tempinho maior porque é de conta. Um casal manteve união estável por 20 anos. Durante esse tempo, tiveram juntos 5 filhos e 6 netos. Durante o relacionamento, construíram um patrimônio de 5 milhões, sem bens anteriores à união. O marido recebeu uma herança no valor de 7 milhões. Como fica a sucessão dessa família caso o marido venha a faltar? Ou seja, resumindo, era um casal, marido e mulher, que tinham 5 filhos e 6 netos. Eles, é, o primeiro passo é lembrar qual que é o regime de bens aplicável na união estável, quando as pessoas não escolhem um regime propriamente dito, né? Que aí acaba sendo automaticamente aplicado o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, se você está em uma união estável, nunca fez uma escritura pública de união estável optando por algum regime diverso, o regime aplicável é o legal, que é o da comunhão parcial de bens. E aí eles construíram durante o relacionamento um patrimônio de 5 milhões, que isso entra como bem comum, e o marido que recebeu uma herança no valor de 7 milhões, que seria bem particular. E aí ele pede para você calcular como que ficaria a sucessão caso o marido faleça. Essa aqui eu vou deixar um tempinho maior, que é uma questão boa e tem uma continha para fazer.
Eu achei a letra B. Letra D. B de bola. A, B. Boa. É a B mesmo. Perfeito. B de Quem bola. que... Isso. Boa, Paulo. Quem foi o primeiro que respondeu? Que eu não vi, desculpa. Graciele. Ah, Graciele. Perfeito. Acertou também, Graciele. Muito bem. Aqui eu até trouxe no... Vou passar aqui primeiro. Até trouxe já a conta dela prontinha aqui, porque caso alguém tenha ficado em dúvida, eu acho que essa é a forma mais fácil de fazer, né? É questão... Vocês estão vendo aqui o Excel? Tô vendo. Boa. Questão 18. Deixa eu abrir ela. O primeiro passo sempre você pega e separa o que que é meiação, né? Antes de tudo, antes de ver quem fica com o que, quem herda do que, separa o que é meiação. Isso é meio caminho andado já e facilita muito a vida. Então aqui a gente pode ver que tem era um patrimônio comum de 5 milhões, que eles construíram juntos. Ou seja, comunhão parcial, 50% disso é da esposa, que aí são os 2,5 milhões, metade dos 5. E aí você vai para os bens particulares, que aqui tem uma peculiaridade, né? Tinha 7 milhões de bens particulares. Em regra, isso aqui dividiria igualmente entre a esposa e os filhos, né? Todos herdariam. Só que aí tem aquela previsão, que é uma regrinha, uma exceção, que tem que lembrar que é importante também, que é a reserva da quarta, de um quarto que fica pro cônjuge. Então, automaticamente, mesmo que tenham 30 filhos, um quarto vai ser reservado ali para o cônjuge. E aí o restante é dividido entre os outros filhos, né? Por isso que você pega os 7 milhões e divide por 4, e aí isso vai ser do cônjuge. E aí você soma o que ela recebeu de meiação, que era metade daqueles 5 milhões, e mais o que ela recebeu ali como herança dos bens particulares, aquele um quarto dos 7 milhões. E aí chega ao total que a esposa tinha 4,25 milhões. E aí você já fica entre a alternativa B e a D. Já pode ignorar a A e a C. E aí pede também para calcular quanto cada filho ficaria, né? Que aí você pega o saldo da meação, o patrimônio comum era 5 milhões. Metade disso, 2,5 milhões ficou para o cônjuge, sobraram outros 2,5 milhões. Desses 2,5 você divide igualmente entre todos os filhos e vai dar 500 mil para cada filho. E aí, quanto aos bens particulares, tinha 7 milhões. Desses 7 milhões, a esposa ficou com 1,75 e o restante disso você pega também e divide entre todos os filhos. E aí acaba dando 1 milhão e 50 mil para cada filho. Que aí você junta a meação mais o que eles herdaram ali dos bens particulares, dá exatamente o que está aqui na alternativa B. Essa questão é bem boa, ela traz essa exceção à regra que tem que tomar cuidado para não esquecer, né? Porque às vezes você acaba ali no nervosismo, na pressa, faz no automático, divide igual entre todo mundo, esquece dessa exceçãozinha. Então tem que tomar atenção, né? Porque tem muita pegadinha e às vezes tem que cuidar para a prova não acabar te vencendo no cansaço. Passar para a próxima. Cláudia casou-se com João em 1995 no regime legal. O regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. Juntos tiveram 4 filhos. Antes do casamento, João tinha 200 mil de patrimônio e Maria 150 mil. Juntos construíram 500 mil de patrimônio. Em caso de falecimento de João, qual valor cada filho receberá aproximadamente? Vou deixar um tempinho para vocês também, né?
Lembrem sempre de primeiro dividir o que é meia-ação e aí depois vocês fazem o restante. Isso facilita muito a vida, né? Que aqui já fala, por exemplo, que eles construíram juntos 500 mil de patrimônio. Que eles construíram juntos durante a constância do casamento ou da união estável é bem comum. E no regime da comunhão parcial, metade dos bens comuns é a meia-ação. A letra A, 100 Tá, mil. 100 mil. Boa, perfeito, Paulo. Acertou. Vou passar aqui. É uma questão muito parecida com a última, exceto que não tem aquela exceçãozinha, né? Tô com uma tela aqui. Então vamos lá para a explicação, porque que é 100 mil. Alguém botou outra alternativa e ficou com alguma dúvida? Se não, eu vou explicando aqui. 100 mil. Oi? Eu achei o 100 mil também. Ah, boa, Graciela. Isso aí. Eu vou explicar rapidinho, então, já vocês acertaram. É a mesma coisa, você pega a meação, que o patrimônio comum era 500 mil, então a meação é metade, 250 mil. E aí, em relação aos bens particulares, ela entra como herdeira e fica 50 mil para ela, totalizando os 300. Só que isso aqui eu fiz só para... A questão nem pede isso, né? Ela só pede quanto que cada filho receberá. Mas eu sugiro fazer dessa forma, porque aí fica mais claro, evita errar algum detalhezinho. E os filhos, aí eles herdam 62 ali do que eram os bens comuns, do que sobrou depois da meação, e 37 aqui dos bens particulares, que totaliza os 100 que vocês chegaram na resposta, né? Vou explicar mais rapidinho, porque acho que todo mundo acertou essa, então tá mais tranquilo. Questão 20. Cristina, viúva, faleceu deixando como herança um patrimônio de 15 milhões. Ela tinha 3 filhos, um deles pré-morto, com 2 filhos. Cristina também deixou um irmão. Assinale a alternativa que traz a correta divisão da herança. Vou dar um tempinho aí para vocês. Tá. Uhum. Boa. Perfeito, Graciela, letra A. Em síntese, né, a Cristina não tinha marido, não tinha cônjuge, e tinha 3 filhos, sendo que 2 estavam vivos e um deles já havia falecido e deixado outros 2 filhos. Então entra naquela mesma regrinha que nós conversamos no começo, né? Que esses netos dela, que são os filhos do filho pré-falecido, eles herdam em nome do filho que faleceu, herdam por representação. Então acaba ficando 5 milhões para cada um dos 3 grupinhos, né? Só que como um dos grupinhos é o filho que já faleceu e deixou outros 2 filhos, eles dividem igualmente entre os dois. Aí fica 2,5 milhões para cada um deles e 5 milhões para os outros 2, né? Que estão vivos. Essa aqui acho que é mais tranquilinha. 21. Os irmãos Afonso e Tadeu sofreram um acidente de carro fatal. Os pais deles já eram falecidos à época, ou seja, não tinham pais. Pedro, o outro irmão, se comprometeu a cuidar dos 2 filhos gêmeos de Tadeu como se fossem dele. Afonso, que não tinha filhos e era solteiro. Afonso, que não tinha filhos, era solteiro, conforme a sucessão legal, deixou sua herança desta forma. Vou dar um tempinho aí para você. Esse enunciado é mais chatinho, né? É importante, durante a prova, vai lendo e vai é, sublinhando ali o que é mais importante. Isso poupa muito tempo. Opa, cliquei.
Eu acredito que seja A. Seria Eu também. 50% para o colateral e do outro irmão falecido dividiria entre os sobrinhos? Eu também acho que é. Aqui tá como a C, pelo fato de que. Deixa eu vou até ler novamente, porque fiquei até confuso agora. A Porque eu também herança achei. a herança era do Afonso, o valor era do Afonso, né? O Afonso ia dar para os filhos, ou para os filhos não, para os herdeiros. Seriam para os herdeiros necessários, né? Mas como ele não tem herdeiros necessários, que seria cônjuge, filhos ou ascendentes, pais ou avós, vai para os colaterais, né? Que é aquela linha dos primeiramente são os irmãos, depois tios, etc. Então ficaria tudo para os irmãos, né? Quem ele tem de irmão, os irmãos, o Afonso morreu. Mas o Afonso tem 2 filhos, O Afonso tem 2 filhos. Deixa eu ver. gêmeos. O Pedro. Afonso não, o Tadeu, O né? Tadeu, né, que tinha 2 filhos. O Tadeu tem 2 filhos gêmeos. Ah, sim, faz sentido. 50% para Pedro. Não, então é realmente isso aí, que tá equivocado. Mas eu até achei estranho, cara. Essa aqui eu fui reler. Mas faz sentido, né? Porque é aquela história, se não tem herdeiro necessário, vai para os colaterais. E aí que são os irmãos, que é o que você comentou que ele deixou os 2 gêmeos. E aí, e por isso que fica dessa forma que vocês colocaram. Mas tá estranho, Beleza. realmente, essa marcação aqui. Vou até ver depois. Próximo é que 22. Seu cliente é solteiro, não tem filhos e tem pais já falecidos. Seus parentes mais próximos são um irmão e um tio. Ele lhe procura para planejar sua sucessão, pois deseja deixar o máximo que a lei permitir para uma instituição de recuperação de dependentes químicos. Assinale a alternativa que contém a orientação correta para seu cliente. Essa é bem simples, né? Vou deixar um tempo um pouquinho menor aí. Entra nessa regrinha que eu acabei de comentar. B? Oi? Não ouvi. B de bola? Boa. Isso aí. B de bola. Ele pode doar 100% do patrimônio para a instituição via testamento. Isso é aquela coisa, né? Ele precisa respeitar a legítima quando tiver herdeiros necessários, que são descendentes, filhos, netos, etc., ascendentes, pais, avós e cônjuge, marido e mulher. Como não tem nenhum desses aqui, o mais próximo é o irmão e um tio. Então, se ele quiser não deixar nada pro irmão dele nem pro tio, ele pode. Ele pode fazer um testamento e deixar 100% do patrimônio dele para uma ONG, se ele quiser. Tá claro? Uhum. Essa é mais bem tranquila, né? É daquelas que é boa que economiza tempo para você fazer as questões mais difíceis, mais demoradas. 23. Considera as afirmativas abaixo sobre o testamento. Item 1. Os tipos de testamento podem ser público, cerrado e particular. A 2. Um testamento pode ser feito por procuração, desde que o procurador não seja herdeiro necessário. 3. O testador necessariamente deve ser maior do que 18 anos para que o testamento seja considerado válido. E 4. O testamento só tem efeito sobre a parte disponível da herança. E 5. Se não houver herdeiros necessários, o testamento pode atingir até 50% da herança. Vou dar um tempinho aí para vocês avaliarem os itens. D. Você falou D? Ah, boa. D de dado. Aham, perfeito. Vamos ver por que é D, né? Nesse tipo de questão é sempre bom, você vê que não tem certeza absoluta A2, eu tenho certeza que tá errado. Já pega e elimina todas as alternativas que tem A2. Ou eu tenho certeza que A1 tá certo, você já fica entre duas logo de cara, ó, entre a B e a D. Se você soubesse A1. Então, os tipos de testamento podem ser público, cerrado e particular, tá correto. Tem os outros tipos que são especiais, mas são situações muito, muito específicas.
por exemplo, em caso de marinheiro, navio afundando, ou umas coisas assim que não são comuns, né? Testamentos de doutrina, que eu nunca vi na prática. Então, está correto. 2. Um testamento pode ser feito por procuração, desde que o procurador não seja herdeiro necessário. Na verdade, o testamento não pode ser feito por procuração, né? É um ato super solene e personalíssimo. Então, não é algo que você pode dar uma procuração para alguém fazer por você. 3. O testador necessariamente deve ser maior do que 18 anos para que o testamento seja considerado válido. Essa está errada porque não são 18 anos, são 16 anos. E 4. O testamento só tem efeito sobre a parte disponível da herança. Está correto também. Porque é legítima, não tem o que você fazer, né? Vai seguir a ordem de sucessão legal, que está prevista no Código Civil. E por isso ela está correta, 4. E 5, se não houver herdeiros necessários, o testamento pode atingir até 50% da herança. Se não houver, tá? Não tinha visto, não. Essa tá errada também, né? Porque não pode atingir 50% da herança. Se não houver herdeiros necessários, pode atingir 100%. Porque se não tiver herdeiros necessários, tudo é disponível, você pode fazer o que você quiser com o patrimônio. Vou passar para a próxima. Alguém ficou com alguma dúvida aqui, pessoal? Não tá claro? Bom, tranquilo. Tranquilo, né? 24. Em relação a trust, está correto que se afirma em 1. Trust deed e settlor são, respectivamente, a instituição financeira responsável pelo trust e o acordo de intenções do trust, né? Tá da trust, né? E 2. Trust é essencialmente um instrumento utilizado em países de direito romano. E 3. Todo o acordo de trust é revogável. Vou dar um tempinho aí para vocês. O conceito de trust é claro para vocês, pessoal, ou ainda gera muita dúvida, porque não é algo muito familiar, né? Aqui no Brasil, especialmente. Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho. Eu aprendi aqui nesse curso. Como que você aprendeu? Aqui com vocês, eu nunca tinha ouvido falar de trust. Ah, é? Eu posso até dar uma explicaçãozinha bem rápida, né? Não, eu aprendi aqui, eu aprendi nas aulas. Ah, boa. Porque antes das aulas, realmente, né, não é um negócio muito comum de se ver no dia a dia, exceto para quem trabalha na área, mas no Brasil, então, menos ainda, né? Não tem nem previsão legal aqui ainda. Mas realmente AD é nenhuma das alternativas. Uhum. E relembrando o que é um trust, né? O settlor, que é o titular do patrimônio, ele transfere o patrimônio dele para um trustee, que é uma pessoa ali que pode ser uma pessoa física ou jurídica, muitas vezes acaba sendo jurídica na vida real, e essa pessoa tem um dever fiduciário, uma obrigação de cuidar desse patrimônio conforme foi definido pelo settlor. Então, se o settlor fala que, eu quero que quando meus filhos fizerem 18 anos, ou quando eles se formarem na faculdade, eu quero que eles recebam um valor de 100 mil reais como uma bonificação. E aí o trustee tem a obrigação de respeitar isso e pagar aos beneficiários conforme foi definido no trust deed. Então, questão 1, trust deed e settlor são, respectivamente, a instituição financeira responsável pelo trust e o acordo de intenções do trust. Settlor, ele está falando aqui que é o acordo de intenções do trust, né? E não é, como eu falei, o settlor é o instituidor, o titular inicialmente do patrimônio. E o trust deed, que aí de fato seria esse documento constitutivo do trust, que lá constam como ele vai funcionar, quais são os critérios para pagamento aos beneficiários, entre outros. Trust é essencialmente um instrumento utilizado em países de direito romano. Direito romano é direito que é nosso no Brasil, né? E está errado, porque na verdade é o contrário. Ele é comumente utilizado em países de direito anglo-saxão, como de origem no Reino Unido e o direito utilizado nos Estados Unidos, né? Que é mais baseado em jurisprudência e etc.
Então, ele nasceu lá, inclusive o trust é um instrumento secular, já existe há muito, muito, muito tempo. Só que no Brasil que ele não tem muito respaldo legal ainda. Mas lá fora é um instrumento sucessório super, super utilizado. E 3, todo acordo de trust é revogável. Isso está errado porque existe o trust revogável e o irrevogável, né, que é bem autoexplicativo. Um deles confere ao settlor o poder de revogar esse trust e o outro não. A partir do momento em que ele passa para o trustee, no irrevogável, não tem mais o que fazer. O patrimônio sai da propriedade dele e passa a ser propriedade do trustee, que vai cumprir com o que foi definido por ele nesse documento chamado trust deed. E aí também tem outras figuras que não são obrigatórias. Também acho que não sei nem se vale a pena falar sobre isso, porque é muito específico. Acho difícil a prova cobrar esse tipo de coisa, né? Sobre qual que é a função de um protector, o que ele pode fazer, etc. Mas, enfim. E aí, próxima questão é a 26. Sandra e João são casados desde 98, sem pacto antinupcial. Antes do casamento, Sandra possuía um patrimônio de 800 mil e seu cônjuge 400 mil. Após a união, ampliaram o patrimônio em 200 mil. No caso de falecimento de João, qual seria a base de cálculo para o tributo de TCMD? Qual a alíquota máxima permitida? Essa é mais rapidinha de fazer também. Vou dar um tempinho aí. Letra B? Boa, letra B. Isso aí, ó. Certinho. Por que a letra B e não as outras? Vou começar aqui pelo final, né? Geralmente quando tem alternativas assim que logo de cara você já sabe ou não sabe, se você soubesse, já pega e elimina o que não é, né? Então, por exemplo, eu já sei que a alíquota máxima permitida de TCMD pelos estados hoje é 8%. Então, você já elimina de cara a A, que está com 6%, e a C com 6%. Aí você fica entre B e D. Vamos ver agora por que é 500 mil e não 600 mil. Então, primeiro a gente pega e faz a meação. Cadê a pós-união? Ampliar o patrimônio. Nananã. Qual que era o patrimônio comum deles? 200 mil comum, né? Exatamente, aqui. Após a união, durante a constância do casamento, eles formaram esse patrimônio de 200 mil. Então, desses 200 mil, metade é do cônjuge, que é a meação, 100 mil. E aí, de bens particulares do João, ele tinha 400 mil, né? Então, desses 400 mil, também vai acabar ficando tudo para ele. Ele vai herdar a integralidade. Então, você pega os 100 mil daqui e Olha, a base de cálculo do TCMD, né? Tem 100 mil que é meação. Então, meação pensa sempre que já é da própria pessoa, não é nenhum negócio que existe de fato uma transmissão. Por isso que não tem TCMD na meação. Porque é como se sempre, ainda em vida, já era metade, metade de cada um. Ainda que o bem tenha um carro, por exemplo, o carro está só no meu nome. Isso é irrelevante, na verdade, porque não importa no nome de quem tá. Se é algo que está dentro ali do patrimônio comum, já é meio a meio. E por isso que não tem ITCMD, né, nessa parte da meação. Então acaba sendo 100 mil meação, as outras 100 mil é herança. Então tem 100 mil da herança aqui, metade desses 200. E mais os 400 aqui, né, que é 400 com 100 dá os 500 que estão aqui. E próxima, essa aqui eu acho que é a última já. É bem tranquilinha também, mas pode, talvez ali no momento de cansaço, acabar enganando alguém. Os tributos que incidem sobre uma doação de ações e a doação de um apartamento são, respectivamente. Alguém? Qual? Letra B. D? ITCMD? Essa aqui é a B, na verdade. Eu vou É explicar B por de quê. bola. Ah, tá, eu tinha entendido É D. doação, né? Isso, é. O que pode gerar confusão aqui, na minha opinião, que penso eu, acho que, ó, sobre doação de ações, eu acho que é tranquilo, né? Imposto de doação e TCMD. Mas doação de um apartamento, talvez alguém poderia pensar,
Doação de ITBI. apartamento é um bem imóvel, deveria ser ITBI, né? Mas não. E aí você tem que lembrar lá os conceitos, o que significa o ITCMD e o que significa o ITBI, né? Porque quando eu dou um apartamento, eu pago o ITCMD e não o ITBI, sendo que é um imóvel. É porque o ITCMD ele é uma transmissão gratuita, né? E essa é a essência do ITCMD. Imposto sobre transmissão causa-morte, falecimento, ou doação, transmissão gratuita. Ninguém te paga algo em troca. Já o ITBI, ele é imposto sobre uma transmissão onerosa. Então por exemplo, você tem um apartamento e vende um apartamento para alguém. Aí incide o ITBI. Mas se você estiver doando o apartamento, aí é o ITCMD. Essa é meio que uma pegadinha aqui que a questão trouxe. Mas é a B, né? Como nesse caso ele deixa expresso que é uma doação de apartamento e não uma transmissão onerosa de um apartamento, acaba que é ITCMD para ambos os casos. Alguém ficou com dúvida nessa aqui, pessoal? Ou tá claro? Ou qualquer outra, qualquer tema? Essa é a última já. Vou até parar de compartilhar. Opa. Deu certinho. Ficou claro para vocês? Consegui ajudar? Consegui reativar a memória aí, talvez, para algumas coisas, umas exceções que não estão tão frescas? Conseguiu sim. Muito bom. Não, que bom, pessoal. Fico feliz. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, eu vou deixar aqui também meu WhatsApp, e-mail. Podem mandar a hora que vocês quiserem, que eu estou super à disposição para ajudar vocês. Não, podem mandar a hora que for. Estou estudando 2 da manhã aqui, estou com uma dúvida, manda para mim. Talvez eu não responda na hora, porque eu vou estar dormindo, mas aí quando eu acordar eu respondo e ajudo vocês, tá bem? Vou colocar Eu aqui. achei que você fosse responder 2 da manhã. Às vezes, né? Quem sabe? Vai, né? Vai que você está online, né? Do jeito que o pessoal está estudando, né? É capaz mesmo. Eu imagino, mas Maravilha. vai valer super a pena, pessoal, tenho certeza. É uma puta certificação, vale a pena ralar duro por ela e vai destacar muito vocês, tenho certeza. É verdade. Muito bom. Obrigada, professor. Obrigada, turma. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade em levar para o professor, tá bom? Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, gente. Valeu, gente. Boa obrigado, noite, foi viu? ótimo. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada, viu?